Oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal criado para desmistificar a neurologia. Vamos hoje falar sobre o tratamento multiprofissional para o TEA, o transtorno do espectro autista. E temos o prazer de ter aqui conosco a doutora Cynthia Harumi Nishikawa, que é uma psicóloga que tem uma grande experiência dentro do ABA, trabalha comigo inclusive no Serapai, e eu trouxe justamente para ela poder falar sobre como é feito o tratamento para esse tipo de paciente. Porque nós sabemos, doutora Cynthia, que tem ABA, TIT, PECs, que são cientificamente comprovados como tratamento multiprofissional para pacientes que estão dentro do espectro. Então, por favor, fale para mim a respeito do ABA, como funciona, para que serve. Ok. Olá, né? Como a doutora Mariolina falou, a gente tem várias aí práticas, né, que a gente pode utilizar no acompanhamento de pacientes com transtorno do espectro autista. O ABA é hoje, né, a ciência do comportamento, então não é um método, né, então a gente não pode dizer que é um método. Por quê? Método, ele pressupõe um manual, uma forma única de fazer as coisas. E é tudo que a análise do comportamento não é. A análise do comportamento é uma ciência complexa, que tem tanto o lado experimental, que é feito em laboratório, onde são feitas práticas e são testadas dentro do ambiente restrito e controlado. A gente tem também a área que é filosófica, que estuda essas técnicas, que é o behaviorismo radical, e a análise aplicada do comportamento, que é uma sigla em inglês, e aí para o português ficou como ABA, né? Mas ela é a sigla em inglês de Applied Behavior Analysis. Então, no português a gente chama de simplesmente ABA, né? Comumente ficou conhecido como um tratamento muito eficaz para o tratamento do autismo. Por quê? Porque ele pressupõe um tratamento estruturado, então, que é tudo que a criança com autismo precisa para aprender. Só que ela não é restrita ao tratamento de crianças com autismo, né? Então, ela é uma análise que você pode fazer com todo tipo de paciente, em todas as idades. Como tudo, né, devido à neuroplasticidade, é melhor na primeira infância, que a gente vai aproveitar esse cérebro que está em construção. Então, a gente tem como ensinar mais coisas e ter melhores resultados nessa primeira infância, né? Então, isso que seria, né, a grosso modo, né, essa ciência que é voltada para trabalhar o comportamento e adequar o comportamento para o ambiente, pensando sempre na singularidade do paciente. Assim como uma receita, uma dieta, se a gente pensar, fazer uma comparação simples, se eu faço uma dieta com um nutricionista, pode ser que se meu objetivo é o mesmo, emagrecer, vão ter várias coisas que vão ser similares. Porém, na quantidade, na qualidade, no tipo de alimento, determinando que tipos de alergias eu tenho, ou que tipo, né, de corpo que eu tenho, né, que tipo de ambiente que eu vivo, tudo isso vai ser diferente. Por isso que não se aplica adequadamente eu pegar a sua receita de nutrição. Então é a mesma coisa, né, da análise do comportamento. Não se aplica eu pegar o programa do meu filho e dar para outra criança que necessite daquele programa. E, a grosso modo, fala um pouquinho sobre o PECs e sobre o TIT. Isso. Esses sim são métodos. Por quê? Eles foram desenvolvidos a partir da análise do comportamento como métodos para fazer o acompanhamento da criança com autismo ou com outros transtornos da comunicação ou do desenvolvimento, muito utilizado também nas deficiências intelectuais, nas síndromes que envolvem um déficit cognitivo. Então, a estruturação do ambiente, ela vai fazer com que a criança consiga aprender melhor. Uma frase muito interessante do Skinner, que é um grande estudioso da análise do comportamento e que foi o grande nome da análise do comportamento, ele diz o seguinte: se eles não aprendem como ensinamos, ensine-os como eles aprendem. Né? Então, é isso. A análise do comportamento, ela pressupõe que toda criança aprende. Umas vão aprender mais rápido, outras melhores, outras com estímulos visuais, outras com estruturação rígida do ambiente. Então, tudo isso vai depender da funcionalidade do paciente. No caso do PECs, é uma terapia para aumentar a comunicação, né? Então, é uma terapia que vai visar a comunicação alternativa por meio de trocas de figura. Então, é um método sim, porque ele tem fase, ele tem uma estruturação. Se você não avança da fase 1, você não pode ir para 2. Então, tem toda uma estrutura.
No caso do TIT, também, ele vai ter estrutura, ele vai sempre pressupor uma avaliação e uma estruturação para o ensino. E aí isso vai sendo aplicado em casa, na escola, né? Então por isso que a gente chama de métodos, porque tem uma forma de fazer. Ótimo. E com relação à faixa etária, qual a faixa etária que você considera ideal para que haja um bom prognóstico, para você aplicar numa criança que esteja dentro do transtorno do espectro autista e ABA? Qual seria o melhor momento para você começar o ABA? E em qual momento você fala, olha, está assim, entre aspas, né, velho demais, já não vai funcionar mais o ABA? Voltado para o autismo, essa é a minha pergunta. Sim. No caso do autismo, né, mais uma vez vai depender da funcionalidade da criança para a gente falar, olha, tá velho demais ou não, né? O que a gente vai ter alguns modelos, algumas técnicas que a gente pode aplicar de maneira diferente. Mas sempre, o melhor resultado é a intervenção precoce, antes dos 3 anos de idade, que é o que você vai ter melhores resultados. E tem muitos estudos que vão mostrar exatamente isso, que a criança que teve uma intervenção precoce antes dos 6 anos de idade, mas aí o estudo vai mostrar a questão da intensidade, porque para ser ABA tem que ser intensivo. Não adianta eu fazer um dia só no consultório, né? E eu tenho que envolver o ambiente natural da criança, família, escola, os irmãos, as pessoas que convivem com aquela criança. Então, a gente tem que ter aí uma intervenção de no mínimo 20 horas semanais, né? Então, se você fizer precoce, intensivo e por um tempo de 2 anos, a possibilidade dessas crianças nem apresentarem mais sintomas que você consiga, né, exceto por um olhar treinado, uma pessoa que conheça muito, consiga diferenciar, né? Então isso é muito importante. Então esse estudo vai mostrar que a maioria das crianças que fazem essa intervenção dessa maneira, elas vão conseguir depois se inserir na escola sem auxílio, sem adaptação e ter uma vida, uma qualidade de vida. Ah, não deu para fazer precoce, não tem problema, sempre melhora, sempre, sempre. Nunca tem nenhuma criança que não é capaz de aprender mais do que ela já aprendeu. Então sempre vai melhorar, só que às vezes a gente vai precisar de algumas adaptações. Porque em criança pequena, a gente vai utilizar muito a liderança da criança, o brincar da criança, então a gente vai deixar ela conduzir, então um espaço mais livre, né? Então a gente vai seguir muito essa liderança da criança e ensinar ela com as próprias vontades dela, com o próprio interesse. No caso de crianças mais velhas, até devido à escola, tanta coisa que a gente precisa ensinar para que ela consiga se equiparar com as outras crianças de desenvolvimento típico, você vai precisar de um ambiente mais estruturado, é onde vai entrar mais trabalhos de mesa, mais trabalhos acadêmicos, né? Então, às vezes, fica um pouquinho mais, né, chato, né, para a criança, não é tanta brincadeira. Mas isso depende muito de um bom profissional. Então, sempre o bom profissional, ele vai conseguir adequar e trazer as contingências que a gente chama, né? Readequar essas contingências, que são os motivos pelos quais a gente faz o que faz, né? Então, readequar para que a criança diminua comportamentos inadequados e aumente comportamentos adequados. E existe caso de crianças que são precocemente tratadas com uma boa equipe, com uma família colaborativa e que ainda assim não evoluem bem dentro desse método ABA? Aliás, método não, já aprendemos que não é método. Dentro do ABA? Ou você sempre tem algum ganho? E se não tiver, o que você faz com essa criança? Eu acredito, né, que o bom profissional, sim, com o apoio da família, e o apoio da família é essencial. Não existe, é ilusão acreditar que a gente vai atender a criança por 1 hora, por 2 horas, e que depois não vai precisar de nenhum outro estímulo. Então, a família sempre tem que estender em casa tudo aquilo que ele faz na terapia. Então, a história de já deixei na terapia, agora lavo minhas mãos, nunca dá certo, né? Então, isso sempre precisa ser adequado, a família tem que participar, né? Então, o terapeuta, ele sempre tem que ser uma pessoa da sua confiança. Então, alguém que você acredita e faça esse vínculo, né? Então, isso é muito importante. E quando aparentemente a criança estagnou, né, não conseguiu mais ganho, há de se rever o diagnóstico, né? Então, avaliar a questão diagnóstica
E para isso, muito importante uma avaliação, ou psicológica ou neuropsicológica, porque aí a gente consegue avaliar o que aquela criança já tem de habilidade adquirida e o que mais a gente pode adquirir daquela criança e formular um novo programa, né? Dar uma indicação melhor para aquela pessoa, para que ela possa ir saber o que fazer com a criança, para que ela atinja sempre o seu máximo potencial. E quando essa criança que está dentro do espectro chega na adolescência? O que acontece com essa criança? Tem em Campo Grande algum centro que pode acolher e estimular essas crianças? Poxa, a adolescência é um período muito difícil. Eu acho que para todo mundo, né? Para criança típica, atípica, é um período de grande rebeldia, de muita transformação, né? Principalmente neurológica, né? Então, muitas funções estão amadurecendo. Então, a gente precisa ter muita paciência, muita, né? E aí, a gente precisa olhar a questão da funcionalidade. Então, a gente tem questões que a gente pode fazer, melhorar? Sempre tem. Mas depende muito da funcionalidade. Se eu tenho um adolescente funcional, que está dentro do que a gente chama de nível 1, né, que não tem muito comprometimento, que é um espectro mais leve, verbal, o que a gente tem que investir? Muito esporte, que geralmente são crianças muito ansiosas, muito hiperativas, com dificuldade para dormir. Então a gente precisa, né, incluir um esporte na vida dessa criança, ou algo voltado à arte, uma forma dele se expressar. Né? Então, o autismo por si só já vai trazer uma dificuldade de expressão e interação, né? Já é a condição sine qua non para que seja autismo, né? Então, eles vão ter também os interesses restritos, então a gente tem que canalizar esses interesses para algo que seja produtivo. Então, eu acredito que o esporte, o lazer, a arte, né? E aí, se é uma criança que está dentro do espectro leve, eu posso incluir em qualquer, né, atividade física que sirva para qualquer outro adolescente. De preferência com pessoas do convívio dele. Então, onde ele tem amigos, onde ele tenha pessoas da escola, né? É muito importante também a questão, né, de ver as condições físicas também, né? Então, a gente também tem que ver essas condições, o que ele pode fazer. Porque, às vezes, quer fazer uma coisa que não pode. E aí, a gente tem que ver essa condição. E para aqueles que têm um comprometimento maior, de moderado a severo, a gente tem no público Pestalozzi, o Serapai, ou a Pai-Sedeg, que é a escola da APAI, que vai voltar para a parte de aprendizagem. Então, a gente também tem que saber o que a gente está procurando, né? Porque às vezes a gente fala, eu quero que estimula meu filho, mas você não sabe nem o que você quer, né? Então, a gente precisa ter claro isso. Olha, eu quero uma estimulação porque eu quero ter ganhos mais acadêmicos, então eu preciso investir na parte pedagógica. Não, eu quero ganhos no lazer, então vamos investir em arte, vamos investir em esporte, né? Alguma atividade que seja adequada para aquele nível de funcionalidade. E para alguns que são mais comprometidos, né? A gente precisa ensinar AVDs. Então a gente precisa ensinar tomar banho, comer sozinho, vestir roupa, arrumar a cama, ajudar a lavar o carro. Então, coisas que sejam atividades do dia a dia que vão dar autonomia para aquela pessoa. Por quê? Na falta do cuidador, né, é muito difícil como eles vão se adaptar ao meio ambiente, porque aí o cuidador adapta tudo para ele. E aí, na falta desse cuidador, até por motivo de doença, né, alguma questão que não possa, porque ele fica muito dependente do cuidador, ele vai ter muita dificuldade de realizar isso com autonomia. Então, eu acho que é algo que a gente tem que pensar para essa, né, vamos dizer assim, categoria, né? Moderado grave, a gente precisa ensinar AVD. Aí, atividade de vida diária. Outro, né? Isso, sim, exatamente. Outro foco, né? Claro. Ou aqueles que têm condição, até as atividades de vida prática, que são aquelas de fazer uma compra, pagar, né? Sair para comprar um lanche, pedir o seu lanche, o que gosta de comer. E isso não precisa ser verbal para fazer. Eu posso treinar isso com as figuras do PEX, por exemplo. Ele vai, né, na lanchonete e mostra a figura do que ele quer. E isso sempre, né? Quanto mais comprometido, quanto mais a gente tem aí sintomatologia, a gente precisa adaptar mais o ambiente. E quanto menos comprometido, a gente tem que tirar essas dicas, porque senão ele desenvolve pouquinho. Claro, claro. Bom, eu agradeço. Foi excelente a sua explanação. Espero contar com você outras vezes aqui. Mais uma vez, obrigada. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, entre em contato. Obrigada. Obrigada.